Eu sou Chico, eu sou professor universitário, dou aula em curso de produção audiovisual na Fevale, e eu trabalho em paralelo a isso, sempre trabalhei com cinema e música. E aí eu juntei essas duas coisas fazendo trilha sonora para audiovisual. Eu comecei a tocar guitarra com 15 anos, por causa de alguns amigos do colégio, assim. Mas também tinha um quê, assim, dos pais, né? Meu pai sempre tinha os vinis de rock, assim, o pai escutava muito Alice Cooper, Grand Funk. E aí comecei a tocar com 15, hoje eu tô com 36, já toco há 21 anos ininterrupto, assim, sempre como uma forma de, sei lá, de me encaixar no mundo, de me expressar. Para mim é um instrumento de expressão total, assim, acho que a guitarra facilita muito isso. Eu componho bastante. Então, tudo que eu estava compondo melhor. Eu sentia que saíam coisas muito mais musicais em qualquer outro instrumento do que na guitarra. Só que isso estava me frustrando, que eu estava sentando, por exemplo, num tecladinho MIDI aqui que eu tenho, e estava fazendo coisas mais legais do que na guitarra, que é um instrumento que eu tenho um certo domínio, que eu sempre tive um certo domínio, que eu sempre me dediquei bastante. E aí vinha me sentindo nessa um ano e pouco, procurando, pescando uma coisinha ali, pescando uma aula aqui, avulsa no YouTube, uma série de vídeos aqui, livro, enfim, lendo coisas e tal, mas meio que não saía. Eu acho que eu tinha chegado nesse ponto que eu tinha um monte de coisa na minha mão e eu não sabia muito bem o que fazer com elas. Eu tinha visto o Pablo tocando, eu sabia que ele era um baita músico, mas aí o lance dele começar a postar vídeos ou coisinhas pequenas assim falando, ou lições rápidas e tal, eram uns cortezinhos assim de lições que já me ajudaram a destrancar umas coisas que estavam muito trancadas. Então comecei a explorar, por exemplo, compor em cima de nota-alvo, relacionando sempre um intervalo específico. E aí eu lembro que esses vídeos dele me ajudaram a dar uma destravada inicial, assim, que era o lance que eu tava sentindo, que eu já tava há mais de ano, assim, que mas eu não saio disso, eu tô só repetindo o padrão, eu tô só fazendo o mesmo tipo de lick e tal. E aí, quando ele lançou o curso, eu pensei, se esses videozinhos aqui já me ajudaram, né, o curso vai me ajudar mais ainda, né. E eu lembro que eu sou da primeira turma, né. A dificuldade maior é tempo, né, cara? É o cara, porque isso é uma coisa que não adianta o cara romantizar, né? Isso eu acho uma coisa legal, até assim. Então, uma coisa que o método ali, ou enfim, que a maneira como os vídeos estão organizados no curso, me abriu os olhos para o óbvio, mas quando o cara vê organizado é que o cara cai a ficha mesmo. Eu preciso, de alguma forma, que aqueles módulos que estão ali me guiem para eu me organizar de uma maneira em que eu tenha um tempo diário. Eu tenho que voltar de tempos em tempos em alguns modos que eu não estou muito acostumado a escutar, como uma forma de, beleza, eu vou assistir de novo isso aqui, porque tem uma parte aqui que ele vai puxar algumas frases, ele vai ter algumas ideias, ele vai colocar uma backing track, eu posso tocar junto em cima, e eu posso ir desenvolvendo as minhas ideias, ou de repente pegar alguma coisa que sei lá, que não pesquei da primeira vez. Parte do estudo é tu não tá com a guitarra na mão, né? Ou estar com ela, mas não depender dela, né, na verdade. Porque quando vou pegar, e eu acho que isso, que aí que pra mim foi o lance que, eureka, né? Entendi porque eu tava tocando melhor os outros instrumentos do que a guitarra. Porque nos outros eu conseguia, como eu não tinha o lance das coisas estarem na ponta dos dedos, eu me obrigava a pensar mais, a desenvolver mais, a articular mais as ideias. Quando eu consegui entender isso pro lado da guitarra e da maneira como eu estou estudando o conteúdo que está ali, eu percebi que coisas como, sei lá, fraseados mais melódicos mesmo, motivos melódicos, trabalhar, por exemplo, um solo mais como contar mesmo uma história, uma pergunta e resposta, eu não conseguia fazer antes. Eu acho que era uma colagem de licks antes, e isso se transformou realmente em fraseado, né, em linguagem. Então, para mim, foi uma sensação de alívio, assim, porque eu tinha a impressão de que eu tinha já... não que eu não tivesse mais nada para conhecer, é óbvio que eu sabia que eu tinha muito mais conhecimento, mas eu não sabia onde procurar esse conhecimento, ou de que maneira abordar esse conhecimento, né? Eu acho que a maneira é a abordagem, cara.
A palavra-chave é a abordagem. Eu mudei completamente a minha abordagem de coisas que eu já conhecia, assim. Na real, para mim foi como se eu tivesse voltado, assim, quase 20 anos e tivesse estudando pela primeira vez de novo, com a vantagem, claro, do cara ter experiência, né? Então é bom, assim, uma sensação de alívio.